capítulo 20 de Lucas vai falar assim: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e lhes falaram dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo Jesus lhe disse: Eu também vos farei uma pergunta, dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Mas eles pensaram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que, pois, não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará. Pois tens por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Então Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a enviar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a enviar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. Então o senhor da vinha disse: O que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo-o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a sua vinha. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: O que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E observando, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Mas ele, entendendo a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. E achando-se algum dos saduceus que disseram não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher, suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, e igualmente também os 7, e morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher? E respondendo Jesus lhes disse: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois serão iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.
e que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça. Quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. E respondendo alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam mais lhe perguntar mais coisa alguma. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele, pois, seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. O capítulo 20 de Lucas vai falar sobre a total autoridade de Jesus. Jesus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria que veio do alto para ele ensina seus discípulos tudo o que acontece com o comportamento humano. Quando nós entendemos que Jesus, ele fala com autoridade. Jesus, ele fala que nós devemos andar segundo a vontade de Deus. Porque quando nós tropeçamos ou erramos o caminho, nós vivemos num mundo de escuridão. E quando nós vivemos no mundo de escuridão, nós nos precipitamos erroneamente. Porque quando nós esperamos em Deus, sabemos que o momento certo Deus vai agir. Sabemos que no momento exato o Senhor vai fazer, o Senhor vai falar, porque Ele é Deus. E quando Ele faz a obra por completo. Quando Deus faz, não há como negar as maravilhas que Ele tem. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Pai. Porque quando Deus, ele usa Jesus, o seu filho, para morrer por mim e por você, Deus, ele está dizendo que o amor dele sobressai sobre todas as coisas. E que o amor de Deus é a plenitude da verdade. E quando nós entendemos a verdade, nós entendemos que o ponto máximo da verdade é a vitória em Deus. É a vitória da palavra. Então, que Deus possa agir grandemente na sua vida nesse dia. Que Jesus possa fazer morada dentro de você. E que o Espírito Santo possa mover grandemente esse dia. Porque grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas o Senhor vai fazer. Então, que você seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Que você ouça a voz de Deus e que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Que o Espírito Santo te revele exatamente o que você deve fazer. Que Ele possa providenciar todas as coisas na sua vida. E que tudo que provém de Deus venha fazer parte da sua história, para glorificar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quantas vezes nós estamos perdidos, quantas vezes não sabemos o que fazer, mas a resposta de Deus para você nesse dia é: eu te chamei, eu te preparei, eu te conduzi e eu te levarei. Então que nós possamos confiar que o Senhor, Ele está nos guardando, nos protegendo e que o nosso temor a Ele, o nosso amor, resplandecerão nesse dia. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.